Este é o kit da Pátina Cobre. Ele contém todos os produtos para você poder fazer a pátina cobre, como a tinta PVA branco, tinta PVA preto, tinta PVA verde água, o brilho max e o metal líquido cobre. Também junto no kit vem uma receitinha para você seguir o passo a passo. É legal que você assista o vídeo para aprender todos os detalhes, mas também é legal que você acompanhe aqui direitinho o passo a passo. Então, são 5 produtos no tamanho de 37 ml, porque assim você vai conseguir fazer algumas peças e aprender a técnica, certo? Bom, então vamos começar. Eu vou pintar exatamente as peças que estão aqui, a foto no kit, tá? Então, uma peça de MDF, que eu escolhi essa placa aqui, que eu vou imitar como se fosse de cobre. E uma peça de gesso, que é essa aqui, né? Cheia de detalhes. Bom, o tamanho não importa, esse kit rende bastante. Dá para você pintar essas 2 peças se caprichar, ou fazer uma maior. Claro que todos esses produtos têm embalagem maior. A gente colocou eles assim em miniatura, com 37 ml, para você aprender a técnica. E depois, né, se você quiser, você pode comprar em frasco maior. Bom, aqui na receitinha fala que o primeiro passo é misture 2 porções de PVA branco com uma de preto. Uma colher, né? Para poder misturar e ter a medida. A medida você faz o que você quiser, uma colher menor, sei lá, depende do tamanho da sua peça. Então eu vou colocar uma porção, não vou encher muito a colher, não precisa, aqui já tá bom. Vamos pegar um pincel, né? Já tirar o excesso para dar certinho. Duas de PVA branco e uma de PVA preto. Quando eu misturo essas 2 cores, eu vou ter a cor grafite, certo? Porque eu não quero um cinza claro, eu quero um cinza bem escuro, então vira um grafite. Aí eu vou misturar, olha só, e vou conseguir um grafite. Então esse é o primeiro passo, misture bem e vou aplicar essa mistura em toda a peça. Então aqui no passo a passo diz, com pincel largo e macio aplique 2 camadas da mistura. Peraí, tô pulando um passo, não acabou ainda, olha só, é bom seguir a receitinha, não é? Tem também o brilho max, eu preciso fazer com que esse PVA grafite fique acetinado, então vou misturar o brilho max. Tem na receitinha, então é assim, adicione à mistura 2 porções de brilho max, 2 porções de brilho max e mexa bem para fazer um PVA acetinado. Então o verniz brilho max, ele também é a base da resina de PVA, então se você misturar ele no PVA, você vai ter um PVA acetinado. Então, a mesma colher, 2 porções de brilho max. Ele é um verniz, né, super brilhante, super brilhante. Quando você mistura o PVA que é fosco, você vai conseguir um PVA acetinado. Então, tem aqui 2 colheres de branco, 1 colher de preto e 2 de brilho max. Mexo bem e consegui um PVA acetinado. Você pode fazer isso quando você precisar de um PVA mais assim, com brilho, certo? Se você puser mais brilho max, vai ficar mais brilhante e vice-versa, menos brilhante, com menos brilho max. Agora eu vou passar com pincel, vou pintar toda a peça com esse PVA acetinado. Vou aplicar uma camada,
Vou secar e vou aplicar mais duas camadas. Posso usar um pincel e, se quiser, dependendo da peça, usar também o rolinho para espalhar melhor. Um conselho: quando você for fazer essa técnica, é importante que a peça tenha relevos para fazer uma pátina mais bonita. Então aqui eu colei essa palavra Wakame no meio da placa para poder ter a opção de fazer um trabalho mais assim diferenciado. Uma caixa reta, simples, não vai aparecer muito a técnica, né? Então o ideal é você ter uma peça assim com detalhes. Olha como fica. Não brilha, fica só acetinado. Se eu passo a mão assim, tá acetinado. É isso que você tem que fazer. Às vezes, 2 camadas, você passa muito rala, não é o suficiente, não são suficientes. Então, você vai passar a 3ª. O importante é que cubra assim todos os cantinhos e fique acetinado. Agora, o próximo passo, você vai pegar o PVA verde água, vai colocar aqui no pratinho, vou pôr aqui para você enxergar melhor. Vou pôr uma porçãozinha e vai usar o mesmo pincel e um paninho de malha macio. Você vai colocar esse paninho na água. Primeiro, você já coloca ele na água, ensopa bem, espreme ele e deixa ele assim amassado. Isso é importante, tá? Deixa ele amassado, eu vou precisar desse amassado. Principalmente porque essa peça é muito lisa, né? Eu preciso fazer efeitos, uma pátina aguada. Aí vamos lá, vou te mostrar. Você molha a pontinha do pincel na água assim, só umedece o pincel, vai na tinta, ó, esse pouquinho de água já dilui. Aplica na peça, olha, a água faz um efeito aqui, né? Ela dilui um pouquinho o PVA. Um pouquinho, não precisa diluir demais não, tá? Faz uma parte já, aqui lateral e tudo. Pega o pano amassado e vai bater assim, ó, para tirar o excesso do verde, mostrando o grafite do fundo. Vai virando o pano. Quando você tem uma peça bastante texturizada, é bem mais fácil de trabalhar. Mas quando a peça é assim tão plana, não é? Você precisa realmente amassar o paninho para dar o efeito, para você ver a pátina. Então, alguns lugares pode acumular. Então, você vai com o pincel, vai fazendo um pedacinho de cada vez e vai lavando o pano. Porque o pano vai ficando seco e aí é importante você dar de novo uma umedecida, deixar ele amassado e vem aqui e continua o trabalho. Vai fazer isso em toda a peça. Sempre umedecendo um pouquinho o pincel, pegando a tinta, né? A água vai ajudar. E essa questão do PVA estar acetinado, né? Misturado com o Brilho Max, então você tem a chance de poder tirar o excesso sem que o PVA absorva o outro, né? No caso, o PVA verde água. Dá um tempo para você fazer a pátina conforme seu gosto. Se você tirar demais, às vezes acontece, você pode retocar. Com calma, vai fazendo todo esse efeito da pátina, né, esverdeada. Olha como fica, super sequinho. Eu peguei o soprador, dei uma secada, já tá seco. Você pode esperar secar se você não quiser agilizar assim a secagem. Mas esse é o efeito. Agora, para finalizar, então seguindo aqui a receitinha fala assim: finalize patinando o metal líquido cobre com uma trincha ou pincel de cerdas largo. Comece suavemente com a trincha em várias direções e vá aumentando, acentuando o efeito metálico nos relevos e borda, conforme o seu gosto. Então, deixa eu te mostrar.
Esse é o metal líquido. Esse produtinho aqui tem vários tons de metálico. Esse é o cobre, por isso é a pátina cobre. Então, você vai dar uma agitadinha, abrir o frasco, olha que bonito que ele é, e colocar uma porção assim num pratinho. Ó. O metal líquido não é uma tinta com cobertura, ele tem uma certa transparência. Olhando assim, parece que ele cobre legal. Não, ele é transparente. Você pode pintar a superfície se quiser, mas você tem que pôr um tonzinho por baixo para dar cobertura. Mas eu gosto mesmo de usar o metal líquido como pátina. Então, por isso, uma trincha de cerdas. Essas cerdas aqui, ó, não são naturais, elas são sintéticas. Imita bem, né? Mas são ótimas, eu gosto, porque ela é um pouquinho mais macia. Ela não é tão dura quanto uma cerda dessa aqui, certo? Então, olha aqui. Você vai umedecer a ponta da trincha, só a pontinha, ó. Só a pontinha. Tirar o excesso, abrindo as cerdas, para não ficar muito carregado. Ó, que legal. E vai vir aqui na peça e vai fazer o pincel em várias direções. O metal líquido tem um brilho de glitter no meio. Ele é lindo. Não sei se você consegue enxergar. Olha aqui. Pode fazer assim, ó, em várias direções, fazendo o efeito X. Vai devagar, começa assim, vai abrindo as cerdas, vai patinando. Ó, vamos lá. Fazendo tudo. Preenchendo conforme seu gosto. Mão leve. Por isso que é legal você ver o vídeo. Na receitinha não tem como a gente mostrar, não é? Então, a ideia é passar para você exatamente todos os passos para que você possa fazer um trabalho bem bacana. Parte reta, assim, ó, é mais complicado. Por isso que tem que ter a trincha, né? De cerdas assim longas e macias. Olha como ficou o resultado final. Olha que legal. Olha, eu amei. O efeito mesmo é o cobre, como se fosse uma placa de cobre. Cuidado quando for fazer essa técnica. Se você fizer um porta-joia, vai dar a impressão que ele é de metal, pesado. Então, você tem que saber escolher o tipo de peça em MDF que você vai pintar, certo? Talvez um porta-retrato fique bem bacana, não é? Uma bandeja. Bom, então essa técnica é a pátina cobre numa peça de madeira ou MDF, certo? Agora eu vou fazer a mesma técnica numa peça de gesso para você ver como faz. É o mesmo processo, né? Mas é interessante eu te mostrar o passo a passo, certo? Então a primeira coisa, o que a gente fez? Misturou, né? Vou fazer isso, misturar o PVA branco com o PVA preto e o brilho Max, para fazer aquele PVAzinho acetinado. Eu ainda tenho a misturinha que sobrou, olha. Então, eu vou fazer com essa mesmo. Rende muito, né? Então, vamos lá. Vou aplicar direto no gesso. Claro que eu já limpei o gesso. O gesso tem que estar assim, bem seco e sem imperfeições. Quando eu quero um gesso bem lisinho, eu costumo passar uma palha de aço fina para tirar alguma rebarbinha, sabe, que fique uma sujeirinha no gesso. É importante que ele fique bem lisinho. Olha que bonito, dá para ver o acetinado? Fica legal, né? Então, vou pintar toda ela com essa misturinha. Vou aplicar 2 camadas, igualzinho eu fiz na peça de MDF. Olha como ficou, né? Fica acetinada toda ela, os cantinhos, os buraquinhos, não pode aparecer nada em branco. O legal é deixar secando de um dia para o outro. Eu prefiro no gesso, fica mais seguro, né? Bom, olha, ainda sobrou aquela misturinha que eu fiz com as colheres lá. Viu como rende? E ainda tenho bastante tinta aqui, então posso pintar ainda mais umas 2 peças, eu acho, até mais.
Bom, próximo passo que você já sabe, igualzinho a placa de MDF, você vai pegar uma pitada de verde e fazer a pátina, não é? Com aquele paninho, certo? Então vai umedecer o pincel na água, do mesmo jeito, para hidratar um pouquinho o pincel e deixar a tinta mais diluída. Vai passar o verde. Agora aqui eu não preciso deixar o pano amassado, porque com toda essa textura aqui, é só o pano umedecido e limpar, tirando assim o excesso, não é? Fica aparecendo os detalhes ali, ó. Olha que bacana. Já aqui, ó, que é mais liso, apesar que ele ainda tem uma certa textura, dá pra só encostar o pano assim. Também vou puxando aqui, ó, rende bastante a tinta, porque não preciso encher, né? Para facilitar depois, ó, tira só a superficial mesmo, parte de cima, deixa toda essa textura aparecendo. Olha que lindo que fica. E no rosto, que é uma parte bem lisa, mesmo caso. Vou fazer inteiro com o pincel. Em cima do acetinado fica assim, gostoso de pintar. Então, facilita muito, ó. Aqui eu preciso pôr o pano amassado, né? Para não posso passar que vai tirar tudo. Só deixa mostrando os detalhes, ó. Nariz, boca, nariz, os lábios, as orelhas. Não precisa exagerar no verde. Quantidade é mínima e suficiente para aparecer todos esses detalhes. E assim vou fazer toda ela. Olha como fica. Tá vendo que em alguns lugares fica mais concentrado verde, alguns menos, aparecendo mais o cinza. Esse verde é a oxidação do metal, entendeu? A ideia é essa, dá a impressão de que oxidou. E o preto também, não é? O preto não, o grafite. Então, bem bacana. Uma peça que está cheia de detalhes fica mais interessante, né? Aí você pode ir retocando, arrumando conforme seu gosto. A verdade é que nunca sai duas peças iguais, né? Fica uma diferente da outra. Bom, depois que você dá essa oxidada com essa pátina verde água, o próximo passo é, você já sabe, trabalhar com metal líquido e a trincha. Já lavei a minha trincha, esqueci de contar para você. Esse material, o metal líquido, ele é à base de água, não é de solvente. Antigamente, para a gente fazer essa pátina, a gente usava solvente, porque precisava usar a goma laca incolor com a purpurina ouro. Hoje, com o metal líquido, ficou muito mais fácil. Você já vai direto, né? Já está misturado. E você vai trabalhar com água, que fica bem mais fácil para tudo. Olha aqui, vou colocar mais uma pitadinha do metal líquido aqui na minha plaquinha. Rende muito, viu? Rende muito. E fazer o mesmo efeito. Molha a trincha, bate, abre as cerdas. Tem que abrir as cerdas, tá? É importante isso, senão ele vai acumular. E agora, suavemente, dá para ver o efeito? Olha que legal! Quando tem bastante textura é muito mais fácil. Faz assim, contra, né, o relevo aqui, para ficar mesmo em destaque. Olha que bacana! De novo, vai devagarinho, vai pondo aos poucos, principalmente aqui no rosto, ó. O rosto em todas as direções. Você começa assim, devagarinho, e vai aumentando, sempre contrário aos relevos, né? Eu amo fazer isso, adoro, principalmente nas peças de gesso.
Ah, deixa eu te contar, você também pode fazer em cerâmica, em peças de resina, todo esse processo, exatamente igual. Olha que lindo que fica. Muito fácil, muito rápido, muito gostoso. Esse é o kit Pátina Cobre da Dayara.